Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Asset Overview. Eu sou Andy Ryder, gestor do Global Long Biased. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Vamos lá, então. Bom dia. Vamos lá. Os ativos em agosto, Andrew. Então, agosto foi um mês assim interessante, né? Teve um pouco de rotation aqui, né? As coisas que não estavam liderando no ano, em alguns casos, né? Ou coisa, né? Menos de growth e tal, mais de value, foram muito bem. E dá pra ver que o Nasdaq, por exemplo, ficou praticamente 0 a 0. Depois, né, de ter alguns meses muito bons. Agora em setembro a gente já está vendo um pouco dessa reversão, os líderes voltando. Mas acho que agosto, né, começou a levantar várias perguntas aqui, né? Será que o regime está mudando? A gente vai tentar examinar isso aqui no overview hoje. Mas, né, acho que foi um mês bem intenso para a China. A gente vai ter alguns slides aqui sobre China, discutindo tanto coisa micro quanto coisa macro que aconteceu, assim, vários ângulos diferentes. O Brasil teve um mês bom aí, né? Talvez, sei lá, passando um pouco desse trauma das tarifas e começando um pouco a empolgação de eleição. De novo, em setembro, talvez já dê uma acalmada. Então, é isso que a gente tem visto. Assim, acho que esse foi a grande história. Quando a gente olha aqui na direita, né, alguns baskets de China, né? China Semiconductor, China Innovation, Unitree é uma empresa de robótica chinesa que vai fazer um IPO, então por enquanto você compra as empresas que, né, são suppliers, humanoide, né? Então acho que robótica foi um grande, outro lá, Hong Kong Robotics, são vários baskets de China aí aparecendo DeepSeek, né, Play de DeepSeek, etc. Então acho que foi dominante aí nos vencedores e nos perdedores aí, né, algumas coisas, né, as grandes queridinhas de industrials, que tem a ver, né, algumas com tecnologia, infraestrutura de AI, né, essas empresas de energia para AI, né, eletrificação, etc. Então, acho que esse foi um tema que está indo muito bem faz um tempão e em agosto cedeu um pouco. Então, por mais que na superfície parece que foi um mês bom, foi um mês bem difícil de navegar assim, para os gestores. E a Argentina, que está chamando atenção, né, já estava mal antes, isso antes do evento aí desse fim de semana, que caiu bem mais ontem. Assim. Então, acho que Latam está tendo essa bifurcação também, né, o vencedor estrutural na cabeça de muitos, que é a Argentina, né, tendo um ano muito ruim, e, né, os países mais baratos, assim, value, que estavam para trás, né, tendo um ano muito bom. Eu acho que a Argentina caiu 15% ou 17% ontem, né? Depende qual ETF ou cesta que você olhar. E aqui a gente tentou resumir um pouco, assim, que eu acho que está um mercado difícil de navegar, porque eu acho que tem essas percepções, na nossa opinião, né, erradas, né, muitas vezes, que eu acho que as pessoas estão interpretando várias coisas com o copo meio vazio, e a gente tentou trazer meio que esse debate, né? Tem a percepção copo meio vazio, copo meio cheio. Então, acho que, por exemplo, a gente vê a economia americana, né, indo bem, está ok, mas tem essas coisas, né, que historicamente são, né, sei lá, talvez a coisa mais importante para o mercado, que é o mercado de trabalho e housing. Né? Nos últimos, sei lá, 20 anos, se você ficasse de olho nisso, você teria acertado ciclos que, quando o mercado de trabalho começa a piorar, a gente está entrando em recessão. Housing também, né, sendo o ativo principal, né, do sei lá, cidadão americano, também na direção que housing vai a economia, vai a bolsa. Mas dessa vez está sendo muito diferente, né? Então tem muita gente falando, olha o mercado de trabalho piorando, payroll, né? No começo de agosto deu um mega susto aí no mercado. Começaram a falar, será que o Fed vai ter que cortar 50 bips na próxima reunião? Isso aqui vai ter recessão, ferrou. Housing que não para de piorar, com esse juro alto, né? Que está pegando mesmo. Então você pode olhar pela ótica copo meio vazio, que ferrou, é recessão, vamos vender, ficar short empresa de varejo, short small caps, né, short, né, empresas que têm a ver com housing, etc. E, na verdade, essas empresas são as que estão mais subindo no mês de agosto. Né? Então, o que aconteceu? Pode falar, é só técnico, é um short squeeze e tal, mas, na verdade, a gente acha que é o mercado começando a ver que o ciclo de cortes já está prestes a começar. Né? Não é o pau vai cortar por pressão política, que eu acho que tinha muito essa narrativa, ou né, o Trump está forçando a mão no corte. Não, realmente o mercado está pedindo cortes, está falando que, né, uma boa parte
mercado americano, da economia americana está fraca, está pesando juros, e que não é só um corte, na verdade é um ciclo de cortes que deve começar aqui, né, daqui a 2 semanas. Então, também essa questão da inflação, né? Poxa, tarifa vai trazer inflação, e o Fed está com muita pressão política, como é que o Trump, né, vai trocar não só o Powell, mas quer trocar agora todo o Fed, olha que está vendo com a Lisa Cook, etc. Poxa, isso aqui, né? Como é que você pode comprar dólar e treasury, né? Tem toda essa narrativa. E aí você olha, na verdade a inflação está assim, né, qual a palavra que o Fenólio não gosta que eu fale, né? Mas está mais ou menos contida, assim, né? Acho que todo mundo estava preocupado que ia, né, ter uma inflação. A dúvida era se a inflação ia subir muito só esse ano ou se era estrutural e o começo de alguma coisa. Na verdade, nem esse ano está, né, tão alto, claro que está acima da meta, mas não está aquela coisa que parecia que ia ser alguns meses atrás. Se você olhar, né, só o CPI assim, nos últimos anos, está meio que continua caindo e ainda acima da meta, mas, né, housing especificamente, né, coisa que é muito pesada, né, está longe de ser de preocupar. As coisas que preocupam, na verdade, são coisas que mostram que a economia está saudável, tipo viagem, né, umas coisas, serviço, algumas coisas assim. Então, aí o terceiro tema, que é AI, subiu demais, o S&P não para, o S&P está caro, né, todos esses debates, uma bolha, isso aqui vai estourar. E aí tem o copo meio cheio, que é onde a gente está também, que acho que, na verdade, a AI está só começando, né, que a gente já falou em vários overviews, vamos falar aqui um pouco de novo. E aí, por último, tem essa questão da deterioração fiscal e desdolarização, né, que o nosso país virou símbolo, né, desse tema, não sei porquê. E, na verdade, né, o que está acontecendo, o copo meio cheio, é que vários ativos reais não param de subir. Né? Você olha ouro, prata, agora cobre, Crypto. Especialmente crypto, que era só Bitcoin, agora Ethereum, Solana também começaram a andar para caramba. Então, e o que, no final das contas, juntando tudo isso, que a gente vai entrar um pouco nisso, né, que o asset allocation nos últimos anos tem sido muito difícil, porque, né, não só a Bolsa teve todo esse medo de recessão que não se materializou, e depois esse medo que estava caro, que na verdade, se olhando para trás, estava super barato, mas aí a Treasury não te defendeu, né, na época que a Equities caiu, tem todo esse medo fiscal. E esses ativos reais também ano passado, por exemplo, nos últimos anos com China mal, commodities estava mal. Então, acho que esse tripé que a gente gosta de usar aqui, né, dentro da WHG, né, como para o nosso asset allocation, estava muito difícil saber navegar qual desses três você queria ter, qual peso, o que exatamente dentro dessas três caixinhas você queria ter. A gente falou um pouco disso em alguns overviews atrás. E eu acho que, de repente, na nossa cabeça, por mais que está todo mundo super preocupado, vendo todas essas coisas da coluna da esquerda, está, na verdade, um ambiente positivo para as três verticais. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. No final, né, AI está só começando, inflação está mais ou menos sob controle, e, né, ativos reais está um ambiente muito propício para eles também. Então, acho que as três coisas estão funcionando ao mesmo tempo, que é uma situação meio única nesse período, pelo menos, né, desde que a gente começou aqui o overview. Então, acho que é uma coisa que a gente quis reforçar, assim, que no meio de um mundo onde está muita gente pessimista, na verdade, quando a gente olha para essas três coisas, a gente sai do lado positivo. A gente vai entrar um pouco mais, né, profundo aqui em cada uma dessas coisas. Então, esse vai ser o foco hoje. Depois a gente fala um pouco de China também, que é um tema interessante, e Brasil. Então, para começar aqui com a parte de equities, né? Acho que equities continua a parte principal, estrutural, que a gente tem falado aqui nos últimos overviews e faz um tempão, né, que é basicamente essa parte de AI, continua super forte. A gente viu revisão de lucro desde que a gente mostrou no último overview, na verdade acelerou, né, então a gente não queria repetir os mesmos gráficos do último overview, mas Nasdaq, né, revisão de lucro para cima, deu uma acelerada, e as ações, até dado que teve esse rotation em agosto, ficaram para trás. Então tem um pouco dessa boca de jacaré que o fundamento está melhor do que o preço. A gente mostrou aqui embaixo também que a gente gosta de trazer esses decomposição do retorno. Se olha a expansão de múltiplo, né, que é esse PE Forward Change, esse azul escuro, né, se olhar nas mags, Tesla subiu um pouco e bem pouquinho Broadcom e Netflix. Né? O resto é simplesmente aumento de revisão de EPS para cima, que é a barra azul clara, né, que é a maioria do retorno de quase todos, e o carry, né, que é o crescimento
né, do EPS, quando você está sempre olhando para frente, você vai rolando isso para frente. Então, essas duas coisas foram o grande fator determinante aqui da performance das mega caps. Aqui na direita, né, teve né, resultado de Broadcom assim, que foi impressionante aqui semana passada. Acho que foi mais um selo assim, de que AI está só começando. Só olha o crescimento, né, ano contra ano. Muita gente fala, poxa, está crescendo já muito em 2025, aí 69%, que na verdade está sendo revisado para cima, mas vai acelerar olhando para frente. Né? Então ele está começando a ganhar contrato do ChatGPT. A gente acha, né, que tem outros aí que saiu, tipo o XAI, né, que é o Grok, né, do Elon Musk, da Apple, né, talvez, né, da ARM com SoftBank também. Então acho que tem vários vamos dizer, players que estão começando a investir no chip, né, customizado deles. Então, isso aqui é um exemplo de um grande player, né, uma das empresas acima de $1 trilhão do mundo, que continua acelerando o crescimento de AI. E aqui embaixo a gente falou um pouco do CAPEX, né, que tem aumentado muito das grandes empresas americanas. Aqui dá para ver, né, também, né, quanto que está crescendo, que não para. Né, revisaram em 33% as expectativas de crescimento de CAPEX em 2025. Né? Então, isso aqui não só não está parando, como está acelerando. Né? Então, acho que essa é a primeira parte. Assim, né? A AI continua muito forte. Mas acho que a grande novidade de agosto, que é o próximo slide, é que, né, que o mercado agora está se debatendo. E essa outra parte do mercado, né, essa parte que o fundamento está ruim, né, que está vendo revisão de lucro para baixo, né, será que agora isso vai começar a melhorar com o Fed cortando juros? Né? Então, acho que esse é o ponto quando a gente fala com pessoas macro, falam, poxa, né, o Fed vai cortar porque a economia está muito ruim. Sim, mas inverte isso. Né? Se eu sou um investidor em equities, que a gente está vendo que todas essas empresas estão muito mal há muito tempo. Então, para a gente não é novidade isso. Né? Quando a gente vê o payroll ruim ou, né, o Powell finalmente capitulando, é tipo, finalmente o resto do mercado está vendo o que a gente está vendo, né? Porque eu acho que antes era fácil falar, não, o S&P está na high, está tudo muito bem, a economia está muito bem, mas não, na verdade não, né? O juros está pegando em boa parte da economia, em boa parte do mercado, e finalmente caiu a ficha que tem que cortar juros. Eu acho que é assim que os investidores veem, então finalmente você vai ter o Fed te ajudando e não te atrapalhando, né? Eu acho que isso também vale para o Brasil, por exemplo, mercados emergentes, por isso que eu acho que esse ano também está sendo bom nos últimos meses e tal. Então a gente vê aqui, né, começa aqui com esse Economic Surprise Index, né, do Citi, que é o índice que eles têm, que está para cima. Então, se olhando isso, fala, a economia está super bem. Mas, na verdade, né, são coisas, né, que tem mais a ver com esse complexo de AI. E o two-year yield fechando. Então, normalmente essas coisas andam muito juntas, por isso que era muito mais simples o mundo antigamente, voltando para aqui no nosso slide do copo meio cheio, copo meio vazio. Só que a gente está num mundo complexo, que, na verdade, a gente consegue ter uma economia que está resiliente, mas que, ainda assim, o Fed deveria cortar juros, que o mercado de trabalho, housing, etc., a inflação, né, está tudo fraco. Aí a gente olha, vou fazer aqui para baixo, né, o market breadth está super baixo, né, o que isso quer dizer? Né, que a difusão, assim, né, quando você pensa no número de ações que está né, indo bem, realmente, né, tá baixo, assim, relativo ao histórico. Então está muito concentrado essa performance do mercado nessas mega caps, nas plays de AI, semicondutor, etc. Isso está carregando tudo, então quando você olha no índice parece estar bem, mas na verdade não está tão, né, disseminado. E agora eu vou pular para a direita em cima, né, o posicionamento está todo mundo comprado em Nasdaq e vendido em Russell 2000, né, então que é os small caps. Então a gente vê os fundos ainda nessa de compra AI, o resto do mercado é horroroso, isso vai continuar para sempre, é tudo que a gente falou de bifurcação aqui ano passado, começo desse ano, e a grande dúvida agora é se isso está virando. Então, mês de agosto, acho que esses dois gráficos embaixo refletem bem. Se você pegar uma cesta de ações que se beneficiam de corte de juros do Fed, que é o que eu acabei de falar no slide anterior, começaram a ralhar bastante versus o S&P. Né? Então, como eu falei, mês passado o S&P ficou meio 0-0, mas essas empresas voaram. E lá na direita você pode ver, né, AI Winners contra o Russell 2000, então uma cesta de ações que são os vencedores de AI, né, versus Small Caps Estados Unidos, é isso que é essa linha vermelha, que estava meio que igual ao S&P, né, então é isso que tem sido a história dos últimos 2-3 anos. Na verdade, tem que fazer um zoom, né, ficou pequeno aí no cantinho, mas, né, abriu uma boca de jacaré, que basicamente AI Winners foram mal, enquanto essas Small Caps e coisa que tem ficado para trás foram muito bem
no mês passado. Então, vamos ver. A gente acha, o Fernando vai falar um pouco mais sobre o Fed, mas dado que a gente acha que um ciclo está começando, parece um ambiente muito bom para equities. É o primeiro tripé, né, das 3 classes de ativos que a gente vai falar. Então, né, não só a AI continua muito forte, continua entregando, continua parecendo estar cedo, mas agora a parte que estava mal está começando a andar, né, fazendo esse catch-up. Então, só para fazer uma pergunta para você está mais no campo, como o título do gráfico é uma pergunta, você está mais no segundo campo. Então, acho que vai mais espalhar essa alta do S&P do que você ter um rotation que pode segurar o índice, mas coisas que estão dentro do índice vão ser boas, mas o índice não sobe porque AI ou tech cai. É mais tudo vai agora na mesma direção, ou não? Não, acho que o índice em si não necessariamente precisa subir tanto assim. Eu acho que esse ano, especialmente nos últimos meses, a gente tem ficado muito mais animado com stock picking do que com índice, né? Acho que em várias frentes. A gente falou no último overview como que, né, se você perguntasse um ano atrás, quero comprar AI, que eu tenho AI, compra as MAGs, que eles vão se dar bem. Hoje em dia eu não estou tão convencido que esse é o melhor jeito. Você pode acreditar em AI e ainda assim o S&P não ir tão bem, as mega caps não irem tão bem, porque está bem, né, competitivo essa indústria, tem muita empresa privada indo super bem, eles estão investindo mais e mais. Então não necessariamente é ruim para as MAGs, então acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, sim, eu acho que vai ter um broadening out e tem muita oportunidade. A gente vê muita empresa que ficou para trás, são empresas boas, que realmente se cortar juros podem se beneficiar disso. Então a gente acha que dá para ter um portfólio diversificado com as duas coisas, mas não é simplesmente, né, Nasdaq e Russell, né? Eu acho que empresas de tecnologia que a gente gosta que tem a ver com AI, que não é necessariamente o Nasdaq, e também não é necessariamente o Russell, que também é um índice meio ruim. Várias empresas, né, domésticas boas, então acho que é um ambiente bom para gestão ativa que a gente não via faz tempo. Uma carteira mais diversificada. Boa. Agora, partindo para renda fixa, né, e depois real assets. Então, esse aqui é um slide mais descritivo, né? Apesar do índice de surpresa estar bem positivo, tem algumas coisas ruins. Então, a gente trouxe aqui alguns gráficos sobre isso, sobre mercado de trabalho e housing. Sobre o mercado de trabalho, eu acho que todo mundo já viu os números do payroll fracos, as revisões, setor privado. Eu trouxe aqui 2 gráficos que me chamam a atenção um pouco diferentes, até para ficar atento, né? Primeiro é a renda do trabalho, isso aqui é como se fosse uma métrica de massa salarial nominal. E quando você pega 3 meses e anualiza isso, está crescendo só 2,40. Tá descolando daquele ritmo que durou praticamente 2 anos de 4,5% de alta. Então, basicamente porque a contratação está mais fraco, né? Salário ainda está ok, horas trabalhadas ok, mas está contratando menos gente. Então, 2,40 de alta de renda é um sinal de alerta para consumo ao longo do tempo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a duração do desemprego, também subindo. Ele não é uma variável explosiva, mas ele está em marcha de alta, era mais ou menos 20 semanas, agora está indo para 25, que tem esse gráfico aqui de baixo. Então, muita gente olha e diz, bem, o jobless claims, né, que é pedidos de seguro-desemprego, não estão subindo, então a economia está bem, só que a economia está meio parada na contratação também, né? Então, o cidadão que perde o emprego, por mais que sejam poucas pessoas perdendo o emprego, elas demoram para se recolocar, então a duração do desemprego é mais longa e isso naturalmente afeta aí o sentimento, né, a confiança em consumir e outras coisas. Isso pode afetar consumo ao longo do tempo. Então, acho que são 2 pontos importantes para monitorar. Eu acho que o Fed vai dar um peso para isso. E quando você olha para housing, né, você vê aqui esse dado do indicador do NHB, que é o volume de pessoas interessadas em comprar casa num nível super baixo, né, patamar de recessão, né, um mercado que não consegue sair desse nível. Preço de imóvel no negativo, né? A gente já mostrou esse gráfico, mas reforça, né? Todas as métricas, quando você olha na ponta, também no negativo. É por isso que é para se esperar aí algum tipo de reação do governo Trump nessa área, né? Eu acho que é um ponto para ficar bem atento, né? Ele deve declarar uma espécie de emergência no setor imobiliário americano para tentar tirar esse setor dessa situação. E sabe que é super importante para a eleição do ano que vem.
Então, de se esperar que venha algumas medidas mais agressivas para esse setor, além do Fed cortando juros e tentar ajudar a reativar o setor imobiliário. Resumindo, então, é mercado de trabalho e housing, que estão super fracos aqui nesse slide, né, que é bom para renda fixa. Porque consumo e capex estão bem ainda. Né? O consumo tem esse risco de ser só um dado lag, porque à medida que o mercado de trabalho piore, o consumo pode piorar junto. Né? Então, a gente sai um pouco daquele cenário de só recalibragem de juros, né? O juro está acima do neutro, então a gente pode cortar um pouco e voltar para o neutro, para um cenário em que o mercado já precifica um juro abaixo do neutro, tá? Que é a linha verde. Então, isso aqui é basicamente Fed Fund Rates. Quando que o mercado precifica para Fed Funds no final desse ano? 3,62. Então, são 70 bips de corte, são 3 cortes de 25, que estão aqui na tabelinha também, para quem quiser acompanhar. E para 2026, o mercado sempre ele testava o 3%, né, na recalibragem. Né, recalibragem aqui, aqui, aqui. E depois do último payroll, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu estou achando que se o Fed vai ter que, mais do que trazer o juro para o neutro, ele vai ter que gerar algum tipo de estímulo monetário. Daí a taxa foi para baixo de 3, está em 2,85, então já começa a precificar uma política monetária estimulativa mesmo. Tá? Então a gente sai desse recalibragem, corta a cada 2 reuniões, espera até março, vê como é que vai ser a inflação e aquela sensação que ele vai ter que enfileirar uma sequência de cortes para alguma coisa, pelo menos 3, com risco de ser menos. Tá? E aqui como a curva de juros mudou esse ano, né? 120 pontos de queda. Então isso aqui para renda fixa é bom, né? É aquela premissa aqui, né, de trader de renda fixa brasileiro, né? No momento de ciclo de corte de juros, você fica aplicado no juro. Talvez seja isso um pouco o que tenha que fazer para os Estados Unidos, pelo menos na parte curta da curva. Acho que esse gráfico é bem legal, né? Talvez técnico para algumas pessoas, assim, mas acho que só para explicar. Se você olhar no começo do ano, basicamente estava falando de você cortar 1 ou 2 vezes esse ano e parar. Né? Então, que nem o Fernando está falando, uma recalibragenzinha, porque está muito alto, muito restritivo esses juros. Né, acho que agora, né, você vê essa diferença da linha azul clara com verde, né, que começou a abrir. Basicamente, resumindo aqui o que o mercado está falando, vai ter 3 cortes esse ano, né, só tem 3 reuniões, né, e mais 3 cortes próximo ano. Então, acho que é uma diferença grande, é um ciclo de verdade. Assim, né, e se a economia desacelerar mais ainda, tem um risco que você vai para baixo do neutro mesmo. Assim, né? Então, acho que a Treasury te defende nesse cenário de economia desacelerar mais ainda do que o previsto, mas hoje em dia, dado que não estamos precificando recessão, né, acho que é o melhor dos mundos. Né? Acho que a gente não trouxe aqui, a gente já trouxe em vários overviews, né? O melhor cenário é quando o Fed corta juros e não tem recessão. Né? A gente já mostrou ciclos no passado e é basicamente isso que a gente está vendo. Né? O mercado está precificando não só alguns cortes, mas é um ciclo longo de cortes sem recessão. Então, isso acho que é um pouco o resumo aqui do que a gente está falando hoje. Assim, deveria ser muito bom para todo tipo de ativo. Para renda variável é bem bom. Realmente tem esse gráfico que a gente já mostrou. Talvez mostraremos no próximo. Agora, aqui é o lado mais, agora copo vazio da renda fixa, tá? Que é uma preocupação particular que eu tenho. Acho que quem tem chapéu mais de economista sempre vai ter esse tipo de preocupação, que é essa piora do juro mais longo no mundo todo, tá? Eu acho que o mês de agosto e o começo do mês de setembro mostrou isso, essa piora sincronizada dos juros de 20, 30 anos, em um mundo em que o mercado tem precificado juros mais baixos na parte curta, mas na parte longa, ao contrário. Né? E não é só um steepening porque o curto fecha e o longo abre, mas com o nível também diminuindo. Né? Não, o nível está subindo no mundo todo. O Japão tem uma questão de que talvez o juro curto não subiu o suficiente. Explica um pouco o que são essas 3 linhas, né, para todo mundo. Sim. Só o que a gente colocou aqui, né? Basicamente a taxa básica de juros de cada país. A taxa hoje, né? Que é a taxa hoje, a taxa que os bancos centrais determinam. Colocamos a taxa de juros que o mercado precifica para o final do ano que vem. Então, quanto que os mercados acham que os bancos centrais vão colocar essa taxa de curto prazo lá em dezembro. Então, a diferença da linha vermelha para azul é quanto o Banco Central vai cortar, né, no próximo ano que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Exatamente. Então, para os Estados Unidos é em torno de 3 e hoje a taxa está em 4,30. E a linha azul escura é a taxa de 30 anos. Tá? Que é a taxa longa que os bancos centrais, a princípio, não controlam, onde o mercado atribui os prêmios de risco e relacionados à política econômica ao longo do tempo.
Então não é comum isso, né? Acho que a linha azul clara caindo nos Estados Unidos, que a gente acabou de mostrar, porque está precificando um ciclo de cortes, mas ao mesmo tempo a linha azul escura está abrindo, né? Então esse é o slide que é a preocupação. Normalmente estaria fechando tudo junto. Não é um cenário tão saudável, né? Mostra que está cortando, mas que o mercado continua preocupado com o fiscal. Acho que esse é o ponto aqui do fenômeno. Desculpa, isso aí. Não, imagina. É exatamente esse o ponto. E essa sincronia, né? Não é só um aspecto relacionado a um único país. Né? São praticamente... A gente tinha mais países aqui, a gente tirou, mas você pega na Austrália, Nova Zelândia, Suíça, tudo mais ou menos a mesma coisa. Tá? E eu acho que isso que está por trás disso, eu acho que é um comportamento de risco de política econômica no geral. Não só a política fiscal, mas para alguns países, especialmente os Estados Unidos, tem a questão da política monetária também, a interferência do Fed. Tem muita gente preocupada com isso, tem a razão ou não, tem gente preocupada e isso acaba se refletindo no preço. Tá? E esse gráfico da direita é bem assim... clássico, né? Você pega juros aqui no eixo Y, né? Aqui em cima, e você pega a dívida aqui embaixo, né? Dá para ver realmente essa relação linear bem interessante, né? Especialmente na Europa, países com mais dívida, né? Estão tendo uma taxa de juros maior, é quase uma relação linear entre eles. E o que chama muito a atenção aqui são os outliers, né? Não vou nem falar de China, que está aqui embaixo, mas se você pegar Japão e Alemanha, né? O Japão hoje tem um juro de 30 anos acima de 5%, o que é bastante alto para o Japão, né, que é o mesmo nível da Alemanha, só que com um nível de endividamento 4 vezes maior. Tá? E esse aqui pode ser um dos bear cases do mercado, que muita gente comenta. Tá? Por muito tempo o Japão teve aquela impressão de que, enfim, tem uma dívida gigante, mas o juro é baixo, então não tem problema o nível de endividamento, até o momento que tem um problema o nível de endividamento. Né? E as repercussões que isso podem causar não só para o Japão, como para o resto do mundo. E é isso que a gente vai citar no próximo slide. Desculpa, só que tem um erro aqui. Só para. Tá 1, 2, 5, 4, 5. Tá? Esse 5 é 3, na verdade. Né? 1, 2, 3. Alemanha, Japão não, 3 e pouco. Isso, aí, isso. Tá? Só para não confundir todo mundo. É isso aí. Aqui é 3, exatamente. Então é na ordem mesmo linear aí, né? Então tá acima de 3, depois 4, 5 está lá em cima. É isso aí. Mas mesmo assim, juro acima de 3 no Japão, que está aqui, né? Isso. É bem alto, né? Em 2021 é em torno de 0,5%. E essa mudança estrutural do juro longo japonês tem as suas implicações, né? Então a gente colocou aqui 2 cenários considerados bear case para o mundo de renda fixa. Né? Você tem o caso europeu e tem o caso japonês, cada um tem a sua particularidade. Tem gente que é mais preocupada com a Europa, tem gente que é mais preocupada com o Japão, mas a França está passando de novo por um problema. Né? Basicamente, o problema da França é uma falta de coesão social para definir o orçamento público. Eles têm uma casa legislativa muito dividida e eles não conseguem chegar a um consenso sobre o que tem que ser feito sobre a política fiscal. Num cenário em que você tem eleição geral só em 2027, né, em que o presidente também passa por uma eleição. Então você está há 2 anos desse cenário, já tentou fazer uma eleição legislativa antes que não teve frutos, e hoje a taxa de juros da França e da Itália, né, elas convergiram para o mesmo patamar. Está exatamente 3,49 a taxa de 10 anos, então essa boquinha de jacaré aqui fechou. Tá? Chegou a passar hoje, né? Mas está meio empatado. Está meio empatado. Então a Itália, que era sempre dos grandes o caso mais preocupante, não é mais. Hoje é a França. E a França tem um aspecto importante, né? A França tem o 3º maior déficit do G10, 4º maior nível de endividamento, e é uma dívida pública cujo 33% é pertencido a estrangeiros. Tá? Então tem uma penetração internacional bem grande, não está só na mão do doméstico. Então tem repercussões dos 2 lados. Né? Você pode ter uma repercussão em que um sell-off de França de verdade vai gerar prejuízo para muita gente no mundo. Pode gerar prejuízo para o sistema bancário francês, que está entupido de título francês. E você pode também ter resgates do estrangeiro, né? Pressionando ainda mais a curva francesa, especialmente do japonês, que tem bastante título francês na carteira. Tá? Então a França é considerado assim, um risco pelo tamanho do mercado e quem detém o título francês, que é o japonês. Tá? E daí você vai para a Inglaterra, que também está tendo problema na taxa de juros. Um dos problemas também é orçamento. O orçamento as contas estão acima do que era orçado, especialmente com umas contas relacionadas a bem-estar, welfare state, que é de difícil mexer, especialmente no governo de esquerda. E você tem toda essa projeção de gastos com defesa que precisa ser cumprido depois do acordo que foi feito. Então você vai ter mais pressão no orçamento. Né? O Reino Unido é um caso específico, mas os outros países europeus também.
né, no momento que não consegue ter coesão social para você reduzir os outros gastos. Tá? Então você vai continuar com pressão vindo do lado fiscal na Europa. No lado do Japão, já tem leilões já que são frustrantes, né? Piores leilões em 40 anos, na parte longa. Você tem um Banco Central que está relutante em subir juros, embora hoje passou um sinalzinho de que talvez venha a subir ainda em 2025. Você tem uma inflação no Japão que é maior que a inflação americana, o que não acontecia aí há 25 anos. Tá? Você tem uma troca de comando no Japão. O primeiro-ministro acabou de renunciar, vai ter um novo primeiro-ministro, num governo de minoria, que provavelmente vai ter que ceder na parte fiscal para a oposição, então vai ter mais estímulo fiscal, o que vai pressionar ainda mais a parte longa. Né? E se a parte longa está indo para cima de 3%, você tem dois aspectos. Né? Talvez todo esse dinheiro, essa poupança japonesa que se espalhou no mundo inteiro, comprando Treasury, comprando título francês, vai voltar para casa. Tá? Então, o Japão sempre foi um comprador cativo de renda fixa global. E talvez mais um comprador cativo saindo do mercado. Né? Teve vários que saíram do mercado nos Estados Unidos, e agora o Japão também vai deixar de ser esse comprador cativo porque você tem um juro alto no Japão, em que o japonês vai acabar comprando localmente. Por isso que a França é um problema. Né? A França precisa desse comprador japonês nesse momento e talvez ele não estará lá. E daí tem esse gráfico da correlação do ouro, né? Também o ouro subindo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, mas aqui dá para ver que desde 2023 tem essa correlação bem grande entre ouro e juro no Japão, onde o investidor busca uma alternativa à renda fixa, dado todo esse temor, né, sobre, enfim, você compra uma renda fixa achando que vai te proteger no cenário de recessão e no final você toma uma marcação a mercado gigantesca e ele não te protege. Eu acho que esse slide aqui é interessante, são os bear cases assim, das pessoas de inteligente macro global aí que a gente conversa, né, que tem esse debate. Né? Será que quando vier a crise um dia vai vir via França, UK ou Japão? Né? Eu acho que esse é um bear case para monitorar. Num dia que nem hoje, né, caiu o primeiro-ministro francês lá e o juro abre na França, você começa a ver que também caiu o primeiro-ministro japonês, né, no fim de semana, né, então acho que está meio que acontecendo essas coisas. Né, por enquanto, no slide anterior, lá a gente mostrou que a Treasury americana está descolando totalmente desses caras. Né, acho que se fala muito no Trump, né, como ele faz políticas, né, heterodoxas e tal, mas por enquanto está super comportado a Treasury e o problema está aparecendo nesses lugares aqui. O mercado não está tolerando mais países que não fazem ajuste fiscal, ou não está tolerando mais prêmios de inflação baixos, pagamentos de juros explosivos. Né? Já está tendo esse sinal. Esse sinal já está acontecendo. Agora, falando dos Estados Unidos, eu acho que a gente trouxe também aqui um slide para... Não são tudo flores na política fiscal americana, por mais que tenha a questão das tarifas, e daí ele consegue segurar o déficit por alguns anos. Mas quando você vai nos detalhes da política fiscal e da emissão de dívida, tem umas coisas preocupantes. Tá? Então, esse gráfico aqui que a gente trouxe, a gente colocou aqui na linha vermelha o que a gente chamou de núcleo de despesa, que se tivesse que traduzir aqui ou fazer um paralelo com o Brasil, é como se fosse despesa obrigatória. Tá? Que está aqui nessa tabelinha. Até gasto com saúde, Medicare, Medicaid, Social Security, taxa de juros, né? Não dá para cortar, e veteranos, enfim. É interessante que se você pegar essa mesma linha ali entre 2010 a 2018, ela basicamente andou de lado, tá? Não era uma preocupação. Né? E a receita era muito mais alta, então realmente a política fiscal não era uma preocupação nos Estados Unidos naquele momento, o juro era super baixo e tinha toda aquela demanda por mais gastos públicos porque a situação fiscal estava relativamente sob controle. Passado a pandemia, o vai e vem, o que a gente olha, que eu coloquei aqui em destaque, né, como essa despesa estrutural ela empinou. Ela está bem para cima, acima de 18% do PIB, é o patamar mais alto pós-pandemia, tirando a pandemia, né, o patamar mais alto em 30 anos, e não tem sinal algum que isso aqui vai se acomodar, né, porque tem a demografia pesando nos gastos sociais, tem a taxa de juros ainda alta, né, e por mais que a receita tenha voltado a crescer, e eu acho que vai acelerar essa receita em função das tarifas, assim, ela vai continuar ainda correndo atrás dessas despesas rígidas. Tá? Então, os Estados Unidos têm um problema assim, ainda estrutural das contas públicas. Isso está bem claro, que por mais que as tarifas deem uma maquiada nos próximos anos, isso precisa ser endereçado. Segundo ponto, né? Está tendo operação de buyback nos Estados Unidos, já existe há algum tempo.
né, na parte mais longa da curva, né, o Tesouro Americano oferece aproximadamente ali 1 bi por mês na recompra de títulos longos, né, na parte de, vamos dizer assim, avaliação e gestão da dívida pública. O setor privado oferece de volta, né, o setor público quer recomprar, quem vende para o setor público é o setor privado, né, que são as barrinhas em azul. O interessante é que, a partir de abril, o volume de oferta de títulos públicos para o setor privado recomprar, ele subiu muito, né, ele dobrou, né, em torno de 4, enfim, em torno de 8 bi aqui, agora está na casa de 20. Então, esse ratio, que é esses números aqui, 9,4, 8,9, né, a razão entre a oferta e o máximo que o Tesouro pode comprar, que era em torno de 4, 5, agora virou 9. Né? O que está acontecendo? Está tendo essas operações de recompra e o setor privado está realmente querendo se livrar do título público americano longo. Ele está querendo enfiar no Tesouro Americano o que pode. Tá? Daí, qual que é a reação do Tesouro Americano? Na última ata, recomendamos aumentar as recompras de suporte à liquidez. Traduzindo, estou sugerindo aumentar os buybacks na parte longa para acomodar essa oferta maior de títulos que o setor privado quer vender. Daí tem gente já falando, isso aqui é uma espécie de ICC, Yield Curve Control. Né? Vou começar a controlar a parte curta da curva, porque tem muita gente querendo se livrar dos longos, só que para isso não afetar o juro longo, o que eu faço? Eu recompro cada vez mais. Então isso aqui é uma coisa para observar, se vai ter essa recompra maior, né, que pode distorcer a taxa longa, né? Ela não está abrindo. Um dos motivos é porque o Tesouro Americano está recomprando ou potencialmente podendo recomprar mais esses títulos longos. Isso é uma coisa para olhar. Já é uma espécie de controle. E aqui, T-bills, né, como emissão bruta do Tesouro Americano. Subiu muito com a Yellen e está lá na casa de 80%, 85% de toda a emissão americana já é T-bills. O que é bem alto, padrão histórico, e é por isso que o Trump está tão querendo que o Fed corte juros também, né? Porque se o Fed corta juros para 2,5% bastante rápido, toda a emissão de títulos públicos americanos, que já está na parte curta, vai ser financiada a um juro de 2,5%, 3%, que é um juro real zero, que é uma forma de você ajudar a financiar a dívida pública americana uma taxa menor e não a taxa de mercado longa, né, que vai levar um custo maior do financiamento da dívida. Então, acho que tudo isso é muito importante para observar e por isso que tem essas implicações no dólar também, né, e nessa suspeita do mercado assim, sobre carregar renda fixa, dado que os governos estão, de certa forma, tentando manipular essa parte longa da curva. Só que a gente tem muita coisa para falar, vou passar esse gráfico meio rápido, que é muito denso aqui, mas acho que, resumindo o que esse slide mostra, é esse desafio que eu falei no começo da reunião de ter equities e treasury ao mesmo tempo, né? O famoso 60-40 americano. Né? Normalmente você tinha uma inflação contida, então a treasury te defendia, né, desde 98, esses pontinhos azul claros, que é quando a gente está trabalhando, né, sei lá, participando aqui das coisas, era esse mundo aqui de correlação negativa e de inflação contida. Né? Então, esses dois gráficos à esquerda mostram isso. A gente está agora nesse pontinho, né, meio que desse mundo dos anos 70, 80 e tal, que era um mundo que não era bem assim, 60-40 não funcionava tão bem. A gente mostra na direita as correções do S&P, como que a Treasury performou num período desinflacionário, que era esse período todo aqui, né, do, sei lá, 1990 até o Covid, te defendia muito, a Treasury subia muito quando o S&P tinha essas correções. Recentemente isso não aconteceu, lembrando um pouco esse período dos anos 70, período inflacionário, então ficou muito difícil para os grandes alocadores, a gente fala com muitos family offices, né, olha o que os fundos de pensão e endowments e fundos soberanos fazem lá fora, e tem sido um grande desafio. Então, acho que a solução disso tem sido achar um substituto da Treasury, que nem o Finoli mostrou lá no Japão, o ouro foi subindo à medida que o juro no Japão foi abrindo, e então, né, esses ativos reais viraram uma classe de ativo que te protege. Se o problema é inflação, você vai ganhar dinheiro nas quedas do S&P, porque o ouro, prata, cobre, né, etc., vão subir. Então, esse virou, né, a terceira grande caixinha, né, de ativos. Então, a gente já falou de equities, falamos de renda fixa. Vamos falar, então, de ativos reais. Né? Se quiser, continua, então. Eu acho que esse é o ponto, né? A busca por proteção, a renda fixa sendo menos atrativa para isso.
que tem alguns pontos, né? Se você pensa, se você tiver uma recessão, a renda fixa vai te ajudar, né? Porque o juro vai fechar para caramba. E não necessariamente isso vai acontecer, porque se você tem uma recessão, a receita do governo pode cair de tal forma que, e normalmente acontece, né? Que o déficit público aumenta de patamar já elevado, o que vai levar o mercado a duvidar da capacidade dos governos de resolverem esse problema de maneira correta. Tá? Além do prêmio de inflação que vai subir. Além da oferta de títulos públicos que vai crescer. Então, tudo joga contra a renda fixa em momentos de recessão. Ela não vai te proteger. Pelo contrário, pode ser pior ainda. Tá? Então, esse gráfico do Term Premium dos Estados Unidos, ele mostra bem isso. Né? O mercado está precificando já um juro, a média dos próximos 10 anos, de 3,5%. Então, o risk-free rate é 3,5%, né? Está caindo essa taxa em linha com o que é essa sinalização de política monetária. Mas o juro mesmo de 10 anos está acima de 4%. Por quê? Porque o Term Premium é de 0,80% e crescente. Se o Term Premium fosse o Term Premium lá pré-Covid, a gente estaria falando de 10 anos na casa de 3,5% hoje. Ele não é por isso. Tem esse prêmio de risco, no qual é o risco de inflação, o risco de uma política fiscal que não está bem ajustada. Tá? Eu gosto de dizer que a gente está passando por um momento que é uma batalha entre um setor privado que está tentando se defender do risco inflacionário versus governos que estão buscando erodir sua dívida pública com mais inflação. Tá? E é essa briga entre esses dois setores, governo e setor privado, né, que leva a um resultado em que outros ativos se beneficiam dessa briga, que são, no caso, os ativos reais. Que é o gráfico de baixo, o setor 2025, mas esse ano realmente está chamando muita atenção, né? Então você pega gold miners, né, que são os produtores de ouro. Esse gráfico foi até sexta-feira. Ele já está com uma alta de 97% no ano, mas se pegar o dia de hoje já está acima de 100%. Né? Prata, 43% de alta, cobre 35%, Bitcoin 18%, mas se você pegar outras moedas de cripto já está com altas de 30%. Então é essa batalha entre quem quer se proteger da inflação versus um governo que quer inflacionar, gera o subproduto disso são ativos reais em alta. Né? Também tem o gráfico aqui da direita, aqui em cima, que mostra essa correlação muito forte esse ano entre o ouro e o dólar, né? O dólar invertido. Então, à medida que o dólar vai caindo, o ouro vai subindo, né? Como alternativa, né, a esse dólar que está, enfim, pessoas mais preocupadas com a política econômica do Trump ou intervenção do Banco Central americano. Então, o ouro se beneficia muito disso. Tá? E os bancos centrais que já vêm aumentando a exposição a ouro contra a Treasury e, pela primeira vez desde 96, os bancos centrais têm mais ouro na carteira do que Treasury. Então, esse movimento que está acontecendo já há algum tempo, a gente já citou aqui, agora é mais do que realidade. Tá? Então, acho que esse é o ponto, né? Acho que é o resumo desse conjunto. Né? Você tem, então, equity se beneficiando, como o Andrew comentou, a renda fixa americana pode se beneficiar desse ciclo de corte, mas tem tanto problema fiscal, tem tanta incerteza de política econômica, que os real assets também se beneficiam em conjunto. Então, ter os três parece ser muito vitorioso nesse momento. Né? Eu, particularmente, gostaria de ter menos renda fixa e mais real assets, mas eu entendo que num ciclo de corte de juros ele ainda tem um pouco a se beneficiar desse cenário. Se você quiser comentar um pouquinho desse aqui da alocação dinâmica? Não, aí é só traduzir um pouco, né? Muitas vezes pedem para a gente falar um pouco do que a gente faz aqui na WHG Asset, né? A gente tem uma estratégia que é esse Global Allocation, que a gente começou fazendo para clientes aqui da Wealth, né? No offshore, mas a gente faz aqui no local, tem o FIA, né? Então, né? E basicamente a gente tenta, né, ver qual quadrante que a gente está e qual peso que a gente deveria dar para cada caixinha. Então tem essas três caixinhas, essas três cores, equities, a gente botou treasury, ativos reais. Outro jeito, né, como a WHG faz aqui, esse direcionais e temáticos, sendo a parte de equities. Então dentro disso a gente escolhe quais temas a gente quer ter, quais setores, geografias, etc. Então a parte, né, da alocação direcional. Nos Estados Unidos, talvez diferente um pouco do Brasil, né? Eu acho que esse beta, né, ações, é uma coisa que compõe capital ao longo do tempo, que vale a pena ter, é bom. Então é mais escolher o que ter, porque tem dezenas de milhares de ETFs, literalmente.
E na parte defensiva, que é renda fixa, mas tem outras coisas também, dependendo do momento, que a gente pode usar como coisa defensiva. E as partes de diversifier são coisas que são descorrelacionadas tanto de equities quanto de renda fixa, mas você está tomando algum risco, mas é um risco descorrelacionado. Então, esses diversificadores que têm ativos reais e também tem outras coisas lá dentro. Acho que esse é o resumo. Uhum. No próximo slide, né, desde que a gente montou, né, o fundo, a gente já faz essa estratégia aqui, que eu falei, para a Wealth há acho que 3 anos. A gente montou ano passado, né, uma versão local, um fundo local aqui, que tem dado um resultado muito bom. E eu acho que esse momento que a gente está realmente está refletido aqui, porque realmente estava difícil qual caixinha que você quer ter over em uma, over em outra, tentando defender, tentando, né, dentro de diversifiers, achar que no final for cripto ou ouro ou sei lá, né, coisas assim. Eu acho que de repente as coisas meio que clarearam e a gente está, né, firing on all cylinders, como falam nos Estados Unidos, né, tipo, as 3 coisas estão funcionando ao mesmo tempo. Isso está refletido um pouco, né, no resultado, né? Acho que agora, né, inclusive setembro aqui, né, a gente está dando, acho que 16% no ano, alguma coisa assim. Então, né, realmente, né, até nesse mundo de CDI alto, né, que todas as pessoas gostam de falar, né, isso aqui está indo bem melhor do que CDI. E aí o Fenólio ficou me insistindo que eu também tinha que falar do long bias, que não encaixa tanto com o que a gente falou aqui, mas sempre, né, tem a ver, obviamente, com o que a gente está fazendo lá, tudo que a gente falou aqui. Teve um mês espetacular, setembro, né, também está sendo um mês espetacular, a gente passou de 30% no ano agora. E aqui a gente mostrou essa alocação, exposição líquida por geografia no meio do ano, como que a gente navegou isso. Aqui a gente mostra por book, como a gente faz gerencial aqui interno, e realmente tem sido um ano que as coisas mudaram muito ao longo do ano, né? A gente chegou a ficar né, com exposição muito baixa e depois aumentou, e também dentro de geografias e setores e fatores e tal. Né, a gente passou de 4 bi aqui na estratégia, né, mês passado, né, obviamente numa indústria bem desafiadora, continuamos a crescer. E eu acho que, né, a gente falou aqui muito do macro e muito, né, do, né, nossa cabeça assim, né, de ativos e tal, mas aqui no fundo, que nem eu falei antes, tem sido muito stock picking, muita coisa específica assim, que tem gerado resultado. Acho que está um mercado muito propício para isso, né? Que nem eu falei antes, eu acho que antigamente podia falar, pô, você gosta de AI, compra tecnologia e pronto. Agora está realmente bem, né, diferente assim. Se olha o resultado de Broadcom, foi uma porrada, enquanto, né, outros, né, mags aí estão meio de lado faz um tempinho. Mesma coisa, né, com vários outros subsetores. E que nem eu falei, também agora está tendo esse broadening out, então, né, também empresas de consumo, empresas de industrials, né, também contribuindo bastante. Esse mundo de commodities aqui com ativos reais também tem contribuído, né, que ajuda a diversificar o portfólio. Então, acho que a gente está com um portfólio bem diversificado, como sempre, mas também tendo resultado vindo de várias geografias e vários né, fatores diferentes. Esse mundo de commodity, real assets, você também participa de certa forma, né, no fundo. Claro. Sim. Também é tudo meio interligado, né? Uhum. China. Então aqui a gente, né, acho que foi o grande tema, a gente mostrou no comecinho da apresentação que China foi um grande tema esse mês. A gente trouxe aqui 2 slides para falar disso, né? Eu acho que... Deixa você começar, tá, e depois eu toco. Complementa aí. Não, acho que eu até coloquei aqui China Investable Again, né? Porque por tanto tempo o mantra era China is uninvestable, né? E parece que agora mudou isso. Tem até esse quote aqui do Michael Harnett, né, dizendo que a China Equities é o melhor mercado nos últimos 2 anos. Acho que teve algumas medidas importantes que aconteceram. Tudo bem, você pode pegar desde setembro do ano passado, mas vamos focar esse ano, né? Eu acho que a partir de junho teve 2 notícias importantes para o setor, para a economia. Primeiro você teve o tal do anti-involution, né, que é um nome meio esquisito para a gente entender, mas basicamente para evitar uma competição predadora entre a indústria chinesa, né? Então, essa competição predadora, ela basicamente levava a uma queda muito grande dos preços, né, para você, e daí, naturalmente, isso afetava a margem de lucro das empresas e acabava até piorando, né, a qualidade dos produtos. Então, a partir ali de começo de junho foi feito um summit na China
em que até o Xi Jinping participou e foi cunhado e reforçado essa questão de controlar um pouco essa competição fora de controle e tentar trazer um pouco de racionalidade em vários setores que estavam com essa competição desenfreada, né? Então, principalmente em setores como carro, elétrico, painel solar, algumas commodities, etc., né? Então, no primeiro momento, isso foi visto como um sinal ruim do estilo, então é isso que está fazendo a economia da China crescer, eles vão tentar conter um pouco o crescimento desses setores, mas no fundo eles vão consolidar a indústria, né, com processos de M&A, vão tornar algumas indústrias mais oligopolizadas, né? A gente sabe que o oligopólio tem uma margem de lucro mais alta, né, e essa margem de lucro mais alta foi bastante premiada no mercado de renda variável. Então, alguns setores relacionados a essa estratégia tiveram valorização bem grande, né? Muito se espera que nos dados macro isso se reflita no PPI um pouco mais alto, né? Saindo da deflação, até no CPI, mas claramente para as empresas, né? As empresas maiores que vão consolidar as menores e controlar mais o mercado vai ser muito positivo. Segundo ponto, está tendo um rotation de investimento de real estate para equities, né? Com incentivo do governo. Então, o mercado de renda variável na China teve uma performance muito grande nos últimos 2 meses, mas isso não está sendo considerado uma bolha ou uma corrida desenfreada vindo do consumidor ou do retailer. Ele está muito mais ali focado nos institucionais, com algumas medidas para incentivar esses setores, como seguradoras, etc., a investir mais em renda variável chinesa. Então, agora as seguradoras podem aumentar a parcela de equities na carteira de 10% para 30%, tá? E praticamente todo esse fluxo que aconteceu na China recentemente, 80% é institucional. Então é considerado uma coisa muito mais sólida e sustentável do que simplesmente ali um frenesi vindo das pessoas físicas, tá? E o governo está incentivando isso porque o real estate não tem muita perspectiva positiva, então é uma forma de você transferir a riqueza de real estate para equities, especialmente quando o consumidor chinês está com excesso de poupança na carteira, né? E a questão do anti-involution é uma forma de incentivar essa migração. A renda fixa chinesa começou também a perder valor, o juro começou a abrir, então esse incentivo a ter renda fixa diminui e todo mundo começa a caminhar para equities. E olhando para frente, tem assim, uns triggers positivos, né? Eu acho que os analistas que conversamos acreditam que esse Trump e Xi Summit, que deve acontecer no final de outubro, começo de novembro, vai ser um catalisador positivo, né? Vai ter um shake hands bacana, as coisas vão funcionar do lado bom, então vai ser mais uma coisa positiva para a China. Está tendo mais investimento direto externo da China em outros países, né? E a contrapartida disso é criar demanda nesse Global South, que eles dizem, para produto chinês. E tem também esse papo de fortalecimento do renminbi, em que o governo e o PBOC, o Banco Central Chinês, vai permitir uma apreciação do renminbi ao longo do tempo. E isso vai gerar mais atratividade para ativos chineses. Então tem um combozinho aí de ação do governo chinês que tem sido bem propício para equities e que justifica o mercado de equities na China ter ido tão bem e provavelmente vai continuar nos próximos, até o final do ano. Acho que é essa a perspectiva do lado macro. Vamos para o próximo slide, depois a gente volta para isso. Sim. Que eu acho que a parte de equities fica mais simples aqui. Assim. Acho que esse mês de agosto teve muita notícia. Assim, né? Acho que primeiro, né, teve uma conferência muito grande de robótica, né? Acho que a primeira conferência mundial e Olimpíadas né, de robô em Beijing, fez muito barulho. Né? Teve no meio do mês, né, dado toda essa trade war e tal, o governo chinês falando que ia incentivar a indústria de semicondutor local, então que as empresas vão começar a comprar GPUs de players locais, não tanto da NVIDIA. Então, Cambricon, que é listada, a Huawei não é, né, mas Cambricon subiu acho que quase 20% no dia, está aqui na direita, subindo mais de 100% esse ano. Né, Cambricon também teve resultado deles. Você pensa que ano passado eles tiveram lucro de 65 milhões de renminbi, esse ano já, quer dizer, receita de 65 milhões de renminbi, esse ano agora teve 3 bi de renminbi, né? Então o negócio está crescendo assim, exponencialmente, virou quase que o símbolo assim, né, desse tema de semicondutor na China. A Alibaba também teve um resultado semana retrasada, eu acho, e né, falou, né, do business de cloud deles, né, então já era um tema faz um tempo, mas realmente agora
né, falando que AI está crescendo, né, em 3 dígitos, né, mais de 100% nesse business de cloud, virou o player de cloud, né, meio que para terceiros. A Tencent usa muito cloud interno, né, a Tencent é mais parecido com Meta e a Alibaba é mais parecido com Amazon, tem a AWS, então falando, pô, isso aqui vai ser o AWS meio da China, que vai pegar todo esse boom de, né, dados e tal, de modelos abertos de AI. Então a gente está vendo esse ecossistema sendo criado aqui embaixo, né? Então tanto de GPU, robótica, atuadores, né, que é uma parte importante também para a robótica, e semicondutor. Então, quando você junta, tem um monte de cestas de ações de China, né? Então a gente falou um pouco no começo, né, da apresentação, por exemplo, ações listadas em Hong Kong de robótica sobem 92% no ano. Se você olhar ações A-shares, né, em Mainland China, que são suppliers da Unitree, que é o grande, né, player aí de robótica na China, sobe quase 100% esse ano. A Cambricon já falei, a Alibaba, dá para ver essa paulada que deu aqui mês passado, subindo acho que 20% no dia. Tem um índice que é meio que um Nasdaq, né, J-Shares, a Star 50 também, que deu uma, né, estilingada aqui mês passado. Então acho que virou um tema bem importante, né, de vários ângulos. Não é só uma coisa, né, mas é semicondutor, é robótica, tudo meio junto. Aí volta para o slide anterior. Né, eu acho que a gente já falou de Huawei no passado também, a gente vai fazer um slide inteiro sobre isso, mas, né, basicamente, acho que em 3 ou 4 anos, do nada, a Xiaomi entrou nesse jogo de automóvel. A gente ia trazer um slide que mostrava, né, a margem dele já é mais alta do que todos os outros electric vehicle, né, players, e é muito mais automatizado. Né? Então teve uma entrevista aí famosa aí do CEO da Ford falando, caramba, né, realmente a China está muito na nossa frente. Teve um podcast aí, BG2, para quem gosta, né, que falam só sobre China, que o Bill Gurley fez uma viagem para a China e voltou falando desse tema também, falando, pô, como é que a gente vai competir com esses caras? Olha a eficiência, né, eles estão produzindo, né, quase 1.000 veículos por dia, com 1.000 funcionários, e a Ford produz 700 veículos por dia com 4.500 funcionários. Né? Então pensa nesse ratio aí, que é quase 1:1 versus, sei lá, 6:1, alguma coisa assim. Então, uma eficiência muito grande. A gente botou uma foto aqui só para ver como é que o Xiaomi é produzido, tudo, né, automatizado, enquanto na Ford ainda tem muito sindicato, muita mão de obra e tal. Então, é esse o mundo que a gente está vivendo. Isso aqui só está começando. Né? Que a gente fala muito de AI, esse mundo de humanoide aqui está começando. A gente acha que, né, nos próximos anos que a gente falou, vai começar a ter embedded, né, AI embedded aí, humanoids, que aí vai ser outro nível, né, de automação. E a China é o player disso, né, essa Olimpíada de Robótica. Vou voltar ao próximo slide, né, que teve, a gente ia trazer foto também, mas tem um monte de coisa interessante, um monte de videozinho, de coisas incríveis que os robôs estão fazendo, e, né, a China é super competitiva nisso. E até que dessa vez a gente conseguiu ficar dentro do tempo, hein, Finório? Agora agora meia hora falando de eleição Brasil. Não, por favor, ninguém merece. Só para, se eu puder começar, só do lado da esquerda aqui, bolsa em dólar, né? A gente tem um pouco... A gente fica sempre se perguntando, né? A gente tem um processo eleitoral no Brasil, o quanto que o mercado já precifica isso ou não. A gente sempre se pergunta, eu acho que o mercado inteiro tem um pouco desse questionamento. A gente gosta de olhar aí para o resto dos outros países, né? E sim, o Chile também tem eleição, Colômbia vai ter a eleição, o México já teve, mas é interessante que a performance esse ano das bolsas em dólar, ela é muito parecida em todos eles, né? Então, tem um componente único por trás dessa valorização de renda variável no Brasil, em dólar. Eu acho que muito isso ainda você pode considerar que tem esse componente de diversificação global. O Chile e Colômbia também tem eleição, né? Tem, então, o México não. Isso que eu falei. Chile e Colômbia tem também. Uhum. Mas eu acho que tem um componente global por trás disso, que é basicamente a diversificação de investimento fora dos Estados Unidos. Tá? Que foi buscar países que, enfim, não têm... ou não eram muito suscetíveis à guerra comercial, ou que se beneficiavam de commodities, ou cujas moedas estavam muito baratas. Acho que tem um pouco da maré subindo para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Não é um caso único de Brasil ou de Chile. Por exemplo, o Chile é uma eleição muito mais pacificada o resultado, né? Em que a direita deve ganhar mesmo, e na Colômbia também deve ganhar. O Brasil é uma eleição muito mais parelha, muito mais difícil do que esses outros países, mas só para contextualizar, né, esse rally de Brasil em dólar tem um componente global importante. Agora, a gente continua sempre, né, pensando e avaliando o que os preços no Brasil apontam, né, para cenários eleitorais.
Então a gente trouxe aqui um pouco de a gente trouxe em junho, né, uma avaliação nossa sobre como os ativos deveriam se comportar, onde eles deveriam estar no final de 26, em função de cenários otimistas e pessimistas com a eleição. Né? A gente trouxe isso novamente nessa tabelinha aqui abaixo, né? Então só para ter uma referência, né? Então, no cenário otimista de bolsa, a gente poderia pensar num Ibovespa de 230 mil pontos, num cenário pessimista de 90 mil, e aí você também tem os outros ativos. Então, baseado nisso e no que o mercado precifica para o final de 26, e dado o que se precifica hoje, né, dá para tentar pegar implicitamente qual é a probabilidade que o mercado atribui para os cenários otimistas e pessimistas de Brasil. E quando você junta tudo num único indicador, né, então você pega lá uma média do dólar, uma média do juro real longo, do juro nominal mais curto e do Ibovespa, diria que o mercado hoje precifica em torno de 50% de chance de ter um cenário otimista, então 50% de chance de ter um cenário pessimista, tá? Exatamente em cima do muro. Tá? Foi um crescente, mas não está exatamente meio a meio. Né? E quando você vai por ativo, você pega o juro nominal de 5 anos, o Ibovespa e o real, eles precificam basicamente a mesma probabilidade, pouco acima de 50%, e o juro real mais longo, mais baixo, em torno de 37%, aqui pode ter uma contaminação do global. Né? O global está passando, acabou de falar aqui minutos e minutos sobre como o juro de longo prazo nos países desenvolvidos está sofrendo e, naturalmente, isso respinga no Brasil também. Tá? Então, às vezes, o juro real de 10 anos tem esse aspecto global que limita um fechamento de juros, e quando a gente faz essa continha mais simples, a precificação dele de uma alternância de poder ela é menor. Tá? Mas, no geral, é um meio a meio. É isso que a gente está vendo e é isso que a gente acompanha aqui. Não tem, sei lá, não é uma informação importante, mas ela não é super assim, diferente ou que traga aí uma conclusão incrível para um lado ou para o outro. Não sei o que você acha disso. Não, acho que ficou bem legal. Assim, né? A gente trouxe aquilo no passado e aí um jeito de monitorar o que o mercado está precificando. Né? Você olha o preço forward, né? O real no final do próximo ano, o mercado hoje diz que ele vale 6. Então, se você está bullish ou bearish, né, dependendo no resultado da eleição, você aposta o que você acha. E também isso aqui é a nossa hipótese do que seria os valores, né, nesses dois cenários. E realmente, né, acho que tá no meio do caminho. Então, se você acha que tem muito mais de 50% de chance, acho que tem muita gente que acha isso, né, que vai ter uma mudança com certeza, tem muito upside. Se você acha que tá meio 50-50 a eleição, tá meio fairly valued aqui, né, os ativos. Eu acho que é isso que a gente tem que monitorar. Né? Eu acho que o Ibov, né, poxa, tem muito upside e tal, já precifica, né, 165 mil, é o forward. Então você tem que achar que tem muito mais upside. Né? O nosso preço inclui dividendo, inclui, né, tipo re-rating de múltiplo, tudo aquilo que a gente falou naquele último overview que a gente falou disso. E também os juros aí, né? Tem gente que acha que a NTNB não vai para 5, a gente acha que seria um nível bom. O Bear indo para 9 também acho que faz sentido. E a gente está exatamente no meio do caminho, assim, né? Então, quando você bota tudo isso no kit Brasil, tá meio a meio. E tá relativamente eficiente o mercado, eu diria, assim. É que eu acho que o mercado, assim, as pessoas acreditam mesmo que a próxima eleição é meio que um meio a meio, né? Um 60-40 para um lado para o outro. O mercado não está muito diferente disso que você falou. Não é nada muito exciting, a menos que você esteja muito convicto que vai ter um lado ou outro. Daí tem muita coisa para ganhar ou perder. Caso contrário, tem que esperar. E vamos continuar acelerando em ponto morto na eleição. Só gastando gasolina e não saindo do lugar. Bem, é isso. Então, né, queria agradecer a todos vocês por participar mais uma vez do nosso WG Asset Overview. Acho que a gente tocou em vários temas aqui no mundo, acho que a gente está num período bem interessante, voltando das férias aí, americanas e europeias, com um monte de conferência, está vindo Fed, um monte de dado importante. Acho que esse mês aqui vai ter muita coisa acontecendo e vamos estar de olho e trazemos para vocês próximo mês mais informações. Valeu, obrigado.